Bom dia pessoal. Eu vou estar explicando para você aqui, abrindo o seu entendimento, o porquê o massacre sobre os judeus. Porque Adolfo Hitler, ele veio instigando a Segunda Guerra Mundial, né? O motivo do Holocausto, que veio tanto para os judeus, como pegou de rebarba todos os homossexuais, pegou os negros, os ciganos, e nessa morreram mais de 6 milhões de judeus, morreram mais de soviético homossexual, 3 milhões, poloneses mais de 2 milhões, de criança, foram mais de 1 milhão de crianças, crianças judeus, mulheres 2 milhões, vai estar mostrando aqui, vai passando aqui, vai passando o holocausto, vai passando aqui, mostrando o estado de cada pessoa, o genocídio. O que é o genocídio? Matar ou exterminar. Holocausto, genocídio, extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, destruição de população e povos. Pode ser até por uma guerra nuclear, o genocídio, mas esse genocídio foi instituído por Adolfo Hitler, e no campo ali o sofrimento de todo, então a morte dentro de câmaras. Você vai ver o porquê chegou essa situação. Você vai entender pela palavra de Deus como chegou isso, por que chegou isso. Então eu vou ler aqui para você no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus estava em pé ante ao governador, e este interrogou, dizendo: Eis aí o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Tu dizes. Jesus respondeu: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não houve quantas acusações te fazem? Ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme quisesse. Entendeu? Você vai entender o porquê veio o holocausto, veio sobre os judeus. Você vai ver a rejeição que os judeus fizeram e o que eles amaldiçoaram futuramente a sua descendência. Naquela ocasião tinha um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: A quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher veio dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonhos muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes disse: Barrabás, e fizesse morrer Jesus. Então você vê a rejeição de Jesus, você vai entender a rejeição de Jesus, que veio a maldição futura sobre os judeus, e até hoje eles não querem entender, e você passa a entender que a ação que eles mesmos delegaram isso futuramente para os seus descendentes. E ele disse assim: estando ele no tribunal, mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus.
De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Olha, Hitler, por essa decisão, todo Israel pediu Barrabás e rejeitou Jesus Cristo. Replicou Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Deu para entender? Todo judeu decidiram: solte Barrabás e Jesus seja crucificado. A morte de cruz é amaldições. Você vai entender. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, o governador. Nem sendo judeu, sendo romano, hein? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentando o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, ele disse: estou inocente do sangue deste justo. Ele lavou as mãos. Agora agora você vai ver Hitler, por causa da decisão de todos os judeus, Hitler agora massacrando, destruindo eles, queimando todo o povo judeu, mais de 6 milhões, eles aqui condenando, fazendo vir Hitler, nascer Hitler, gerar Hitler, que foi em desde 1934 a 1945. Então você vai ver aqui a situação. Olha o que ele disse: eu lavo as mãos. Ele fala assim, tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Agora veja vir Hitler, Hitler futuramente, o genocídio, o holocausto de todos os judeus futuramente. Quem plantou foi esses daqui, olha o que eles disseram: fique o caso conosco. O povo disse: fique o caso conosco, porque nós não acreditamos que ele é o Filho de Deus, o Salvador. Então fique conosco o caso. Olha o que ele diz: conosco. E o povo todo respondeu. Vem Hitler, olha o que eles responderam aqui, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles trouxeram Hitler, o massacre, o genocídio, o holocausto, a morte de milhões de crianças, de mulheres. Então o povo desta época falou que, olha só o que ele falou: caia sobre nós o sangue, sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. Após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pois agora veio a resposta, veio a liberdade. O diabo já estava no futuro, já criando Hitler, desenvolvendo para matar os judeus, porque os pais amaldiçoaram os filhos. Os pais falaram que o sangue desse inocente, o sangue de Jesus Cristo, que eles não aceitavam Jesus Cristo, a nação toda viesse sobre os filhos dele, os judeus. Então todo massacre veio sobre quem? Então aqui está a resposta para que Hitler viesse se levantar, que no passado os judeus do passado, o povo todo, era pouca gente que servia a Jesus, eram os apóstolos e mais uma quantidade, mas toda a nação de Israel, toda a nação condenou os filhos futuramente, por isso que poucos se salvaram desse genocídio, desse holocausto causado por Hitler. Então Adolf Hitler foi criado por quem? Pela decisão dos judeus do passado, para destruir os filhos futuramente. Então os filhos receberam sangue, receberam a maldição. Então olha como que ele diz bem claro assim: caia sobre nós e seu sangue e sobre os nossos filhos.
Então foi ver a maldição de lá. Então você vai entender que a Segunda Guerra Mundial, essa daí foi criada principalmente para destruir os judeus, porque os judeus do passado amaldiçoaram os seus filhos futuramente. Então veio essa maldição de Hitler, veio sobre cada filho futuramente, a sua descendência. Então quem gerou isso aí, o trabalho do nazismo, foi o próprio povo judeu, ao negar Jesus Cristo, ao desejar que ele seja crucificado, preferiram soltar-se simbolicamente Barrabás, mas porque dentro de Satanás, atrás de todos os judeus daquela época, era matar Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração para você compreender, e você vem entregar a sua vida para Deus. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que compreendeu, meu Pai, essa palavra, e ela não quer essa própria maldição, essa rejeição, ela opta, meu Deus, agora em largar o caminho errado, ela opta agora, meu Deus, em largar o caminho da perversidade e não fazer a mesma coisa, porque ela sabe que além de o futuro dela em todos os aspectos, financeiro, acima de tudo espiritualmente e eternamente, meu Deus, será drástico, meu Pai. Então ela sabe que vai sofrer nessa vida, e ela está sofrendo, e ela entrega a vida para o Senhor, para que o Senhor venha fazer a mudança, quebrada seja essa maldição de rejeição, venha a mudança dela interiormente, mentalmente, e seja ela, meu Pai, venha produzir, meu Deus, a separação, a proteção do Senhor entrando dentro dela, pois eu determino, meu Pai, pois eu repreendo os espíritos imundos que queiram prender ela ao pecado, prender esse pensamento, prender essa falta de compreensão, meu Deus, o que eles receberam, os judeus do passado, meu Senhor, e meu Deus, o futuro, eles determinaram que viesse a destruição sobre os filhos, mas essa pessoa constrói a vida dela agora, entregando a vida para o Senhor, confessando os pecados, se arrependendo e andando nos teus caminhos, pois eu determino repreendido o mal da vida dela, da casa dela, dos caminhos, dos pensamentos, diante dela agora, em o nome de Jesus Cristo, eu determino que saia. Meu Pai, escreva o nome dela no livro da vida, e jamais ela tenha, meu Pai, jamais o diabo tenha poder sobre a vida dela, nem em aspecto nenhum. E o Senhor abençoe ela com a salvação.